partida. Mas, assim, independentemente ele não foi. disso... Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí, quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birne. Não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque, como o Breder falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por duas razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente a marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói, o Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente ele pode fazer variações, mas são duas alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso saiu o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa, quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem para a linha de fundo, é a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Né? E aí eu acho que Cebolinha. Para mim é o time que jogou com o Corinthians. Então, eu tenho a dúvida se é o Cebolinha ou o Plata. Cebolinha. É o Cebolinha. Hoje é Cebolinha. Se for hoje. E o Plata tem o seu valor, é um jogador... Hoje. O Plata é um coringa daquela região. Ele joga na direita, na esquerda, de vez em quando tenta quebrar um galho por dentro. Voluntarioso, é um cara que não reclama, mas sabe o outro que eu achei que ganhou pontos hoje? Até por não ser um jogador badalado, o João Vitor, zagueiro. Muito bem na construção, tranquilo para jogar. A zaga ela tá muito estabilizada, mas assim, não tem... E estava confortável esse zagueiro do Flamengo hoje. Exatamente. Contra o Botafogo. Mas hoje o Botafogo não pressionou, então sem bola, na marcação, recuperação, não foi muito testado. Mas pro que o Felipe Luiz valoriza hoje, que é zagueiro com bom passe, ele mostrou que tem valor. E um jogador de 18 anos, que o Felipe Luiz leva para os Estados Unidos, então ele nem começa o Campeonato Carioca com aquele time alternativo, ele vai ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal, e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar, então pode ali fazer, quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai? Não, vamos colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a quarta opção do elenco. E ser quarta opção desse elenco do Flamengo com 18 anos... está de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou. E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada, o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a dica ali para o City contratar, na visão do Abel Ferreira. Mas o Felipe falou, o João Vitor é um jogador de muito potencial e o Felipe Luiz certamente vai valorizá-lo, principalmente depois da atuação de hoje. Agora, de quem perdeu pontos, para mim o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje,
Mas já de uma sequência vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento, o Bruno é dele? O Bruno Henrique nos últimos jogos não tem sido... Você associa isso às questões extracampo? Eu queria chegar nisso aí, porque... Não dá para fazer essa associação direta, mas tem essa coincidência de ser no mesmo período, né? Mas o Bruno Henrique, na temporada, ele começa bem, decisivo na Supercopa contra o Botafogo, mas logo depois já foi perdendo o gás e se tornou ali um jogador... Enquanto o Pedro não esteve presente, ajudou ali, improvisado como referência, mas não vinha de atuações espetaculares. Agora, se o Bruno Henrique fosse um jogador que não tivesse o status que ele tem, o peso que ele tem como ídolo do Flamengo, ele teria sido afastado. Porque seria o mais prudente a fazer nessa situação. Eu entendo também o lado do Filipe Luís e o lado do Flamengo em relação à presunção de inocência, até para... Porque eu entendo também que nesse ponto, para o Bruno Henrique, é algo que ele tem a seu favor, jogar com esse capital de idolatria, o capital de liderança do elenco, mas, por outro lado, é um desgaste, porque o Bruno Henrique, ele foi indiciado por suspeita de manipulação de apostas, é algo grave. Jogadores que estiveram na posição do Bruno Henrique nos últimos anos no futebol brasileiro, denunciados e indiciados por suspeitas semelhantes, todos foram afastados. O Bruno Henrique acabou, por esse peso que ele tem no clube e no elenco, sendo blindado, mas essa blindagem, em algum momento, pode interferir no campo. Eu não afastaria. Mas, então, eu não afastaria. Eu entendo... A não ser que o jogador pedisse. Eu não afastaria. Eu entendo lá... Não foi o que aconteceu. O Filipe Luís, numa coletiva, falou... Não, conversei com ele, ele falou que tá tudo bem, que tá com a cabeça legal e tal. Mas está à minha disposição. Eu entendo o lado do Filipe Luís e o lado do clube de bancar o jogador nesse momento e sob o argumento que é muito válido da presunção de inocência. Mas o que não pode acontecer é sustentar o Bruno Henrique com minutos, com oportunidades, só para... queremos... dar moral pro cara, mostrar que a gente tá junto. É separar uma coisa da outra. Mas eu não acho que é por isso. Acho que fazer isso porque acreditou no futebol dele. Mas hoje, por exemplo... Só por isso. Mas hoje, por exemplo, no lugar do Filipe Luís, tudo bem, escalou o Bruno Henrique como titular. E até pelo cenário do jogo, teria mexido antes para colocar o Juninho. Juninho é um jogador mais útil pro cenário do jogo, que era o Flamengo... Outra característica. Pressionando lá na frente, outra característica, um jogador que pressiona mais em relação ao Bruno Henrique e pelo menos tem mais facilidade de jogar centralizado. Então, eu sinto que o Filipe Luís, em algum momento, até para ter o jogador, até para acolhê-lo, tem dado mais minutos do que o Bruno Henrique tem feito por merecer. Eu, como acho que a gente cabe aos líderes gerenciarem pessoas, inclusive quando as pessoas estão em momentos de dificuldade, eu acho que só quem convive com ele lá dentro pode entender as reações do jogador para saber como colocá-lo em campo. Eu acho que a partida contra o Botafogo, com tanto domínio do Flamengo, quando o time poderia fazer um gol a qualquer momento, inclusive o Filipe Luís, inclusive o Bruno Henrique, não quer dizer que um gol fosse mudar toda a vida do Bruno Henrique hoje, mas eu entendo perfeitamente a decisão do técnico. Eu não questiono absolutamente nada, até mesmo se concordar contigo que havia, quem sabe, uma alternativa melhor para o jogo. Porque eu acho que aí já não é mais o jogo. Primeiro, que não ameaça a classificação do Flamengo. Segundo, o Flamengo era muito dominante com o Bruno Henrique. Ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência. Então, eu não acho que é hora de você colocar contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro. E eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento. A partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais
para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro porém aí. Mas no jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por mais que tenha os problemas dele, acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada Outro dele. problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também. Exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque Pedro o Flamengo não machucado. tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho ainda não tem a confiança de todo mundo e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora, Tem um monte de jogador quem pra vai jogar ser ali. quem vai jogar na esquerda? A gente estava pensando aqui, Cebolinha, Cebolinha, Plata. Michael, ou Plata, Luiz Araújo pode eventualmente o Luiz jogar, Araújo já sem jogou meio de ali. fundo. Mas ali É curioso a posição porque do Bruno É Henrique. curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. é Estou um falando segundo assim, atacante, tecnicamente. Só que ele não joga ali. É, o sem bola dele às vezes pega um pouquinho hoje em Ele é um dia. segundo atacante hoje, né? Não é mais o... Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida Baixando para inteira. marca para pegar lateral. Ele foi a vida Bruno inteira o cara Henrique. de lado de campo. Ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o Mas segundo atacante. os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Eu Flamengo acho, marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é de uma associação. Ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, se o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Estou no banco hoje. Né? Então você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria. O gol perdido pelo Michael é a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente para o gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no lugar, no saibro... O jogo do no Vasco, ele não é bom em qualquer gramado, mas tudo falando assim. Sim. Quando eu te levo para... Você é o goleiro. Quando eu te levo para uma área que o que menos tem é grama verde... Que a bola vem assim? A bola vem assim, dá um desgostinho. Ah, O cara fala, o que eu estou fazendo? risco. Aqui? É um risco. Nesse gramado, a bola quicava e em alguns momentos o gramado segurava a bola também. No Então, Botafogo, em Maranhão. Esse ambiente de quarta e domingo, chega uma hora que você percebe alguns tentando se preservar, mesmo não atuando sempre. Porque eles sabem o seguinte, é melhor estar inteiro para o jogo grande do que se arrebentar no jogo pequeno. Sim. Mas pequeno, porém, tem que passar. Exatamente. Né? Não é assim, pequeno e fiquei lá para o CRB. Né? Não dá. Esse é um contrato que não bate. O Flamengo tem que passar pelo CRB.